Essa história vai mudar para sempre a forma como você enxerga o universo. Imagine, por um momento, um visitante solitário. Um viajante vindo das profundezas mais remotas do cosmos. Não de outro planeta, mas de outro sistema estelar. Algo que viajou bilhões de quilômetros, cruzou desertos de poeira interestelar, escapou da gravidade de estrelas que jamais veremos. E agora, silenciosamente, atravessa o nosso sistema solar. Um objeto misterioso com uma trajetória impossível de ignorar. Astrônomos o batizaram, provisoriamente, de A11PL3e. Mas entre os especialistas, um nome começa a ganhar força nos bastidores: o Mensageiro das Estrelas. Porque o que ele traz, ninguém ainda sabe. Antes de mergulharmos nesse mistério, um pedido importante. Curta, comente e compartilhe este vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você ajuda muito o canal a crescer e faz com que mais pessoas conheçam histórias como essa. Agora, prepare-se, pois este visitante pode mudar tudo o que pensamos saber sobre o universo. A primeira detecção aconteceu em 1º de julho de 2025. Um projeto de monitoramento chamado Atlas, no Havaí, foi quem identificou pela primeira vez o ponto luminoso incomum no céu. Era discreto, fraco demais para telescópios amadores, apenas um leve brilho, mas com uma trajetória absolutamente anormal. No mesmo instante, os algoritmos do sistema acenderam um alerta. Objeto interestelar detectado. Imediatamente, observatórios do mundo inteiro passaram a rastrear o estranho viajante. A conclusão foi unânime. Ele não pertence ao nosso sistema solar. Sua órbita é tão excêntrica que simplesmente não há possibilidade de que ele tenha se formado por aqui. Ele está em uma trajetória hiperbólica, ou seja, está apenas de passagem, jamais retornará. E mais intrigante ainda, sua velocidade é maior do que a de qualquer outro objeto natural já registrado com características semelhantes. Você consegue imaginar isso? Um corpo celeste que surge de repente, atravessa o nosso quintal cósmico e desaparece para sempre, sem deixar vestígios? A11PL3e não tem tempo a perder. Ele se move com uma pressa incomum, como se tivesse um destino já traçado. Ele não orbita o Sol como um cometa comum, não segue os padrões conhecidos da astronomia. A cada análise, mais mistérios surgem. E o mais impressionante, ele está vindo na direção de uma aproximação histórica com o nosso planeta. Em outubro de 2025, A11PL3e chegará a cerca de 50 milhões de quilômetros da Terra. Para se ter uma ideia, a Terra está a 150 milhões de quilômetros do Sol. Ou seja, este visitante passará apenas 1/3 dessa distância. Não há risco de colisão, pelo menos é o que os cientistas dizem até agora. Mas isso não diminui o mistério. Essa não é a primeira vez que um visitante interestelar é detectado. Em 2017, o mundo inteiro ficou hipnotizado com a chegada de Oumuamua, um objeto com um formato alongado que mais parecia uma nave espacial. Ele surgiu de repente, atravessou o sistema solar e desapareceu para sempre. Mas antes de partir, deixou um rastro de perguntas. Sua aceleração misteriosa, suas mudanças de velocidade sem explicação, seu comportamento incomum, tudo nele era diferente de qualquer coisa que já havíamos estudado. Até hoje, há cientistas que defendem a ideia de que Oumuamua poderia ser uma sonda alienígena. Agora, com A11PL3e, o mesmo tipo de inquietação ressurge. Só que há um detalhe perturbador. A11PL3e tem uma excentricidade orbital ainda mais extrema. Ele é ainda mais descontrolado do que seu antecessor. A possibilidade de ser uma rocha natural não está descartada, mas e se não for? E se ele for, como alguns começam a sugerir, uma sonda, uma cápsula, ou até mesmo um artefato deixado por civilizações distantes? Enquanto alguns cientistas mantêm cautela, outros começam a pressionar para que a humanidade investigue A11PL3e com urgência. Afinal, já sabemos a data exata de sua maior aproximação. Temos a chance de estudar, registrar, medir e, quem sabe, descobrir sua verdadeira natureza. Desta vez, diferente do que aconteceu com Oumuamua, não haverá desculpas para a falta de preparo. A pergunta é: estamos prontos? Após a detecção inicial,
O A11PL3Z rapidamente se tornou prioridade máxima entre os observatórios astronômicos do mundo. Telescópios ópticos, radares e radiotelescópios se voltaram para o estranho objeto. Cada minuto de observação importa. Afinal, ele está se movendo rápido demais, e quanto mais rápido um objeto se move, mais difícil é estudá-lo com profundidade. As primeiras análises apontam que seu brilho varia de maneira estranha. Ele não mantém uma luminosidade constante como um asteroide comum. Isso levanta suspeitas de que ele possa ter uma superfície irregular, o que algo nele esteja girando ou refletindo luz de maneira incomum. O grande desafio agora é simples e assustador. Precisamos descobrir o que ele é, antes que desapareça para sempre. A maior aproximação ocorrerá em outubro de 2025. Depois disso, ele seguirá sua jornada para o vazio, e a chance de estudá-lo será perdida. Os cientistas têm apenas alguns meses para traçar suas características. Eles querem determinar qual é sua composição, qual é sua origem e, acima de tudo, ele é natural ou artificial. Com um alarde crescente, não demorou para que entidades militares e agências de defesa ao redor do mundo passassem a monitorar o A11PL3Z discretamente. Satélites de alta tecnologia foram direcionados ao objeto, mas até o momento nenhuma informação foi oficialmente liberada, o que causa ainda mais especulações. Se o objeto fosse algo natural e inofensivo, por que o sigilo? Desde o início da civilização, registros de corpos celestes misteriosos são encontrados em diversas culturas. Antigas civilizações acreditavam que certos objetos nos céus eram presságios ou mensagens dos deuses. Cometas eram vistos como arautos de mudanças catastróficas. Estrelas cadentes eram associadas a intervenções sobrenaturais. E não são poucos os relatos de estrelas que surgiram repentinamente no céu e depois desapareceram sem explicação. Com os avanços tecnológicos, muitos desses fenômenos antigos foram reclassificados como cometas, asteroides ou supernovas. Mas e se alguns desses visitantes não fossem fenômenos naturais? E se algumas civilizações ancestrais tivessem testemunhado a passagem de mensageiros como o 11PL3Z? Objetos que cruzam o sistema solar com propósitos desconhecidos. Há uma teoria que diz que algumas formas de vida ou até mesmo civilizações avançadas poderiam espalhar sementes da vida pelo cosmos, usando cometas ou asteroides como vetores. Essa teoria é chamada de panspermia dirigida. Ela sugere que, propositalmente, seres inteligentes poderiam lançar cápsulas ou sondas programadas para atingir outros planetas e, quem sabe, iniciar vida. Será que 11PL3Z é um desses mensageiros? Estaríamos diante de uma prova concreta de que outras inteligências tentam ou tentaram alcançar mundos como o nosso? O mais inquietante sobre objetos como o 11PL3Z não é apenas o fato de virem de longe. É a lembrança dolorosa de que o universo é vasto demais para compreendermos por completo. Por mais que avancemos em tecnologia, sempre existirão perguntas que permanecem no escuro. E agora, temos diante de nós uma oportunidade rara, a chance de investigar algo que vem de além das estrelas. Mas a dúvida persiste. Será que estamos preparados para encarar a verdade caso ela se revele? À medida que a 11PL3Z se aproxima, as análises se intensificam. Os astrônomos agora estudam sua curva de luz, um método usado para entender rotação, forma e até a composição de objetos distantes. E o que descobriram é, no mínimo, intrigante. A curva de luz do objeto não segue um padrão regular. Ela oscila de maneira errática, como se o objeto estivesse girando de modo desordenado ou até mesmo alterando sua trajetória de forma deliberada. Dentro dos dados, alguns pesquisadores afirmam ter encontrado algo ainda mais perturbador. Uma espécie de padrão nas emissões de luz. Pequenas variações de brilho ocorrendo em intervalos quase matemáticos. É como se o objeto estivesse transmitindo um sinal, ou, no mínimo, refletindo luz de forma coordenada. Embora a comunidade científica oficial trate o tema com cautela, há quem acredite que isso não pode ser mera coincidência. Outro ponto que assombra os especialistas é a aceleração do objeto. Simulações mostram que ele não apenas segue uma trajetória hiperbólica, mas que sua velocidade parece variar. Há momentos em que o objeto desacelera e depois volta a acelerar, um comportamento inédito entre asteroides e cometas naturais. Alguns tentam justificar o fenômeno sugerindo atividade cometária, como a liberação de gases que poderiam empurrar o objeto,
mas até agora não há sinais de cauda nem de emissão de material visível. O que resta, então, é o mistério. Neste ponto, uma pergunta começa a surgir entre os mais ousados. Será que estamos limitados demais em nossa definição de natural? Por que presumimos que tudo que vem do espaço deve seguir as regras que conhecemos? E se, por um instante, permitirmos considerar que a 11PL3E não é uma rocha, nem um cometa, nem um asteroide, mas sim uma tecnologia que opera de forma tão avançada que ainda não podemos sequer reconhecê-la como tal? Entre os cientistas que mais causam polêmica no tema está o astrofísico Avi Loeb. Conhecido por suas teorias ousadas, Loeb já havia defendido que Oumuamua poderia ter sido uma sonda alienígena. Agora, ele levanta a mesma hipótese para a 11PL3E. Segundo ele, a trajetória é extremamente aberta, a aceleração incomum e a ausência de sinais típicos de cometas levantam suspeitas. Para Loeb e seu grupo de pesquisa, é plausível que o objeto seja um artefato tecnológico enviado intencionalmente para atravessar sistemas planetários, talvez para mapear regiões do cosmos, ou quem sabe, para algo ainda mais complexo. Loeb lidera o projeto Galileu, um esforço para procurar evidências de tecnologia extraterrestre no espaço próximo. Com o apoio de pesquisadores de diversas universidades, ele propõe o uso de telescópios dedicados exclusivamente a monitorar objetos com comportamento anômalo, como a 11PL3E. O projeto sugere que, se houver algo de artificial nesse objeto, ele pode estar refletindo luz de maneira deliberada, uma espécie de comunicação passiva ou até mesmo camuflagem. E o mais chocante é que, se for mesmo artificial, o A11PL3E pode estar observando a Terra. Agora, uma nova teoria começa a circular nos bastidores. E se o objeto estiver deliberadamente desacelerando para estudar o sistema solar? E pior, e se essa desaceleração tiver um propósito maior? Afinal, qual seria a chance de 3 objetos interestelares terem sido detectados em menos de uma década, quando nunca havíamos registrado nada parecido antes? Coincidência? Ou sinais de que algo ou alguém está iniciando uma fase de reconhecimento de sistemas planetários como o nosso? Curiosamente, as principais agências espaciais do mundo permanecem em silêncio sobre as teorias mais ousadas. Enquanto as descobertas sobre a órbita e a composição do objeto circulam entre astrônomos amadores e jornalistas especializados, NASA, ESA e outras instituições mantêm um discurso cauteloso, limitando-se a dizer que as investigações estão em andamento. O silêncio, porém, apenas alimenta ainda mais a suspeita. O que estão escondendo? Com a aproximação do A11PL3E, uma nova discussão começa a tomar forma entre astrônomos, astrofísicos e teóricos independentes. Será que estamos diante de uma nova categoria de objetos cósmicos? Até recentemente, acreditava-se que apenas cometas, asteroides, planetas e estrelas transitavam pelo espaço. Mas agora surge um novo tipo de visitante, que não se encaixa em nenhuma dessas classificações. Se o A11PL3E for confirmado como artificial, ou mesmo como algo que desafia nossas definições atuais, ele não será apenas um objeto isolado. Ele será o primeiro de uma possível nova classe, os vigilantes cósmicos. Entidades, naturais ou não, que viajam entre sistemas estelares, surgem inesperadamente e desaparecem para sempre. A humanidade sempre viveu na fronteira entre o conhecimento e o mistério. Por um lado, a ciência avança cada vez mais, desvendando segredos do cosmos que há séculos pareciam impossíveis. Por outro, nossa sede por explicações nos leva a questionar até onde podemos confiar em nossas próprias ferramentas. Será que tudo o que desconhecemos hoje é apenas ciência que ainda não compreendemos? Ou há de fato algo lá fora que está além do alcance humano? Os estudos sobre o A11PL3E não param. Mais telescópios, novas tecnologias e inteligência artificial são mobilizados para decifrar cada fragmento de informação disponível. É como montar um gigantesco quebra-cabeças cujas peças podem estar espalhadas não apenas no espaço, mas no tempo. Afinal, e se o que vemos agora for apenas o último capítulo de uma história muito mais antiga? Quantos outros objetos como este já passaram despercebidos? Quantas civilizações, como a nossa, podem ter testemunhado fenômenos semelhantes sem jamais entender seu verdadeiro significado? O tempo passa rápido. Cada dia que se aproxima de outubro de 2025 torna o A11PL3E mais próximo de nós, e mais próximo do ponto onde se tornará invisível para sempre, à medida que se afasta novamente. Seja qual for sua verdadeira natureza,
Esta será nossa única chance de observar um visitante como ele, pelo menos por enquanto. A questão que assombra os cientistas é simples. E se essa oportunidade não for por acaso? Para alguns teóricos, a aparição repentina de 3 objetos interestelares em menos de uma década não é coincidência. Eles sugerem que esses objetos podem estar, na verdade, observando nossa capacidade de detectar e interpretar sinais cósmicos. Uma espécie de teste silencioso. O quanto conseguimos observar, o quanto conseguimos compreender. Estamos prontos para uma revelação maior. Independentemente da origem do A11PL3e, sua simples existência já alterou o curso da ciência e, para muitos, da própria filosofia humana. Agora sabemos que visitantes interestelares podem cruzar nossos céus a qualquer momento. Sabemos que o universo não é um lugar estático e previsível como imaginávamos. E sabemos que, por mais que investiguemos, nem todas as respostas virão no tempo que desejamos. Agora, eu deixo a pergunta no ar. Será que este objeto é apenas uma rocha errante? Ou um emissário de algo que nossa mente ainda não consegue conceber? O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça, curta, comente e compartilhe este vídeo. Se inscreva no canal e ative o sininho. Isso ajuda muito o canal a crescer e nos permite trazer ainda mais histórias como esta. E se quiser continuar sua jornada pelo lado mais sombrio e fascinante do universo, clique agora no vídeo que está aparecendo na tela. Nos vemos no próximo mistério. Até lá!